mais uma vez. Obrigado, pastor. Então nós estamos alegres aqui na presença de Deus, participando deste culto com os irmãos e sendo abençoados também com a palavra de Deus. Hoje nós aprendemos muito sobre as testemunhas de Jeová e o pastor foi bem criativo, né? Trazendo aí versículos para tentar apertar os irmãos. Eu não vou fazer isso, eu sou menos criativo que o pastor. Nós vamos continuar o trabalho de ontem, mas quero dizer que essa parceria está muito boa, viu, pastor? Muito boa. Porque esses indivíduos dessas seitas, eles se parecem, né? Uma seita pariu outra, né? O Adventismo pariu as testemunhas de Jeová, ou de confusão, né? Então, são grupos afins, eles têm muito em comum com o trabalho. Aí o irmão pediu ao pastor para definir melhor o que é seita, e nós não definimos, né, pastor? Então, seita é um grupo exclusivista que para ele, somente ele é verdadeiro. Então, se a Igreja Batista do Acupe ou a segunda Igreja Batista Maranata cismar de dizer para todo mundo que a única igreja verdadeira é ela, nós nos tornaremos uma seita. Então, quando a igreja diz que só ela é a verdadeira, ela é seita. Então, o Testemunho de Jeová é assim, Congregação Cristã no Brasil é assim, Mormons são assim, Igreja Católica é assim, e Adventista do Sétimo Dia também é assim. Então, todas elas são seitas. Algumas se estabeleceram como religião, mas são seitas. Quando o cristianismo chegou, os fariseus taxavam de seita chamada o caminho. Mas depois foi se ver que o cristianismo não era seita, porque você tinha igrejas em vários locais da região da Europa, da Ásia Menor, e os crentes não diziam que só eles eram, aquele grupo montado, só eles eram verdadeiros. Então, a igreja adventista é assim, você pode até dizer, não, mas eles já pregam em igrejas batistas, eles já aparecem em programas tratando os crentes de irmãos e tudo, mas olha, é estratégia. Eles não aceitam outra igreja como verdadeira. A igreja verdadeira é a igreja remanescente, porque ela tem o espírito de profecia. Vamos ler de novo, só para os irmãos relembrarem. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse. Esses dois textos são textos chaves para a igreja adventista. Ela diz que essa mulher, no versículo 1, é a igreja primitiva, e com o passar do tempo, saltando para o capítulo 17, a mulher perseguida pelo dragão, no versículo 1 e 2 do capítulo 12, ela se apostata no capítulo 17 e 18, e agora ela está sendo perseguida pelo dragão, mas lá no 17 e 18 ela já se une à besta, então ela se une à Babilônia. Por isso eles dizem que desta igreja aqui verdadeira, no capítulo 12, sobrou, restou o remanescente. Versículo de número, o último versículo do capítulo 12. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, ou remanescentes, da sua descendência. Os que guardam, aí eles pegam bem isso aqui, viu? Os que guardam os mandamentos de Deus, que são eles, que guardam sábado, que guardam o decálogo, a chamada por eles de lei moral, e tem o testemunho de Jesus. Então, quem é que tem o testemunho de Jesus? A igreja adventista.
Quem é que guarda os mandamentos de Deus? A igreja adventista. Quem é a igreja remanescente? A igreja adventista. E quem é o testemunho de Jesus? Aí capítulo 19, versículo 10. Só reprisando aí o que falamos ontem. 19, versículo 10, quando João diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ao anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Lembra? Ela tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E quem é o espírito de profecia? Ellen Goldwhite. Então, aí é a visão deles. É a visão deles. Vamos começar por essa visão, por essa análise dessa visão, orando. E aí eu vou pedir ao irmão Moisés para orar. Amém. Irmãos, nós estamos tentando, porque assim, a gente tem que dar a interpretação adventista e depois dar a interpretação bíblica, para que os irmãos compreendam que o que eles dizem não é a verdade. E se você for a YouTube, se você clicar no Google, você vai ver desde imagens a estudos, um monte de estudos escatológicos, porque a igreja adventista é a igreja que está firmada na escatologia, só não é uma escatologia distorcida. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Eles torcem o Apocalipse, eles torcem Eclesiastes, eles torcem Daniel, eles torcem Ezequiel, eles torcem o sermão escatológico do Senhor Jesus. Então, torcem tudo. Nós mostramos que no capítulo 12, volta para lá, versículo 1, nós mostramos ontem que essa mulher não é a igreja, porque do capítulo 6 de Apocalipse até o 19, a igreja não aparece, a não ser no 19, mas do 6 em diante não tem a igreja, porque é o período de tribulação. E nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então essa mulher aqui no versículo não é nada de a igreja, essa mulher aqui é Israel. Então vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, que o sol é Jacó, com a lua debaixo dos pés, a lua é Raquel, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que seria os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. Isso nós explicamos ontem. Agora, se os irmãos quisessem perguntar hoje de manhã, se eu fosse os irmãos, eu perguntaria ao pastor Evaldo duas coisas. Primeiro, quem é esse remanescente do versículo final aí, do versículo 17? E eu perguntaria, o que é o espírito de profecia? Se não é Ellen White, e se o remanescente não é a igreja adventista, o que é o remanescente? Irmãos, aí nós vamos explicar isso aí. Então, vou responder essas duas perguntas que o pastor Evaldo fez para o pastor Evaldo, e aí os irmãos vão tentar entender direitinho essa questão. Então, a mulher Israel, a nação de Israel,
Claro que esse Israel está sendo trabalhado por Deus. E o remanescente que está aqui, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, são salvos. São salvos dentro da tribulação que pertence à nação de Israel. Salvos especiais. Poderíamos citar 2 grupos, se podemos chamar de grupos: as 2 testemunhas e os 144.000. Então, como o anticristo, através do dragão, ele não conseguiu atingir Israel, porque Israel vai ser guardada na tribulação, enquanto a igreja é guardada da tribulação. Então, quando houve o dilúvio, a arca, ela enfrentou o dilúvio e ela ficou sobre as águas nos 40 dias. A arca é um símbolo escatológico de Israel, foi guardada no dilúvio, enquanto que Enoque, que é bisavô de Noé, ele foi guardado do dilúvio, porque ele foi arrebatado antes do dilúvio chegar. Então Enoque é uma figura da igreja e Israel é uma figura, e a arca é uma figura de Israel. Então, meus amados irmãos, quando a gente pensa as 2 testemunhas, essas 2 testemunhas, elas pregarão na primeira parte da tribulação. Na primeira parte da tribulação. Vamos ver? Então, essa é a primeiro grupo, se a gente pode chamar de grupo, é uma dupla, que está no capítulo 11, versículo 3, são as 2 testemunhas. Diz assim a palavra de Deus: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas profetizam durante 1260 dias, que dá 3 anos e meio. São os primeiros 3 anos e meio. Por quê? Porque quando elas terminam o testemunho, versículo 6, a besta vai matá-las e depois elas vão ser arrebatadas. Então a besta, ela vai, no versículo 6, fala sobre ela no versículo 7. Quando tiverem concluído o testemunho de 3 anos e meio, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. Então a besta matará e depois elas ressuscitam e são arrebatadas. Quem são essas 2 testemunhas? Eu creio que é Elias e Moisés. Eu creio. Mas tem gente que crê que é Josué e Zorobabel, porque lá são chamados de 2 castiçais, e aqui também 2 oliveiras e 2 castiçais em Zacarias. Aí aqui também elas são chamadas de 2 oliveiras e 2 castiçais. E tem uns que dizem que é Enoque e Elias, porque não provaram a morte. Eu prefiro ficar com Elias e Moisés, porque eu penso na transfiguração, e eu vejo ali, antecedendo a morte e ressurreição de Cristo, eles 2 aparecendo com Cristo aos discípulos Pedro, Tiago e João. E Jesus Cristo falou que Elias virá e restaurará todas as coisas. Pelo menos Elias está certo. Moisés também eu acredito, porque o que eles fazem, os milagres que eles fazem descer fogo do céu, e aliás, desculpe, aí é a besta. Eles fazem fechar o céu, eles fecham o céu durante o testemunho, eles convertem água em sangue. Então as pragas que Moisés trouxe ao Egito, algumas delas aparecem ali no testemunho. E também eles fecham o céu no seu testemunho, e não vai chover. Eles têm esse poder de fechar o céu, e Elias fechou durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, no tempo de Acabe, e eles vão fechar o céu. Então eu penso que é Elias e Moisés, mas eu não vou ficar chateado se você pensar diferente, né? Aqui a gente pode discordar sem problema. Agora, esse remanescente inicial consegue pregar
com o seu testemunho no capítulo, no capítulo 11, e eles conseguem alcançar, passar o bastão para os 3 anos e meio finais a 144 mil judeus. 144 mil, que está com o senhor também. Mais para o senhor do que para mim. Porque o 144 mil é mais TJ do que ASD, né? É mais TJ do que Adventista. Mas o que a gente percebe é que... É incrível, mas vou entrar um pouquinho na sua seara, viu, pastor? Eu vou entrar um pouquinho, porque os testemunhos de Jeová dizem que só os 144 mil vão para o céu. E os 144 mil não vão para o céu. E eles são os que não irão para o céu. Por quê, pastor? Porque, primeiro, eles não vão morrer. Eles não vão morrer. As 2 testemunhas morrem. 144 mil não. Eles começam seu testemunho na grande tribulação. E quando eles terminam o seu testemunho, eles aparecem no capítulo 14 no Monte Sião, é milênio. Eles não vão para o céu. Eles vão direto para o milênio. Quando Jesus voltar, os 144 mil, esse remanescente entra no milênio. E quando terminar o milênio, eles não vão para o terceiro céu. Agora eu vou dar um monte de TJ, viu? Eles herdarão a terra. A terra, não é esta terra. Por quê? Aí não sei se vai ter briga com o pastor Jusilei, mas eu acredito que o nosso destino eterno não é o céu, é a nova terra. E é isso que Pedro diz: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a sua justiça. Então, quem vai ficar para sempre no céu são os anjos. Ainda que nós cantemos: para o céu onde vou para sempre morar, não é para sempre. Nós vamos, eu não sei nem se o pastor ia falar sobre isso, mas nós vamos para a nova terra. Do céu só teremos uma cidade, que muitos confundem com o céu. Quando Jesus, em capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: não se turbe o vosso coração. Falou para os discípulos. E é interessante que ele não mandou os discípulos acreditarem em Deus. Eles dizem que os discípulos já acreditavam em Deus. Para um pouquinho e mostro para você. Então abra aí João 14, porque a língua portuguesa é linda, viu, irmãos? É linda, linda. Eu sou apaixonado por ela. Então no capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo diz, eu já adiantei, mas é bom você olhar a palavra crede aí. Não se turbe o vosso coração. Credes aí está com um Szinho. Credes em Deus, crede também. Não é a mesma palavra. Então é um verbo aí flexionado de forma diferente. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tem diferença aí? Credes em Deus, crede também em mim. Então vocês já acreditam em Deus. O Szinho diz isso. Então ele está dizendo, o verbo está no modo indicativo, é uma afirmação. Credes em Deus, crede também em mim. Então crede é que está no imperativo. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, aí é o céu, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus Cristo foi preparar lugar no céu? Sim, ele foi preparar lugar no céu. Só que
Esse lugar já está preparado ou ainda está sendo preparado? Está sendo preparado ou já está preparado? Já está. Está sendo, irmão Davi. Quer dizer, Jesus precisa de 2000 anos para construir uma cidade, quando ele faz o mundo em 6 dias. Já está pronto. Quem disse que já está pronta? O escritor de Hebreus. Aqui Jesus ia subir para preparar. Mas no capítulo 11 do livro de Hebreus, aí vocês abram aí, parece que é o verso 16, já vai nos dizer que foi. Então, Hebreus capítulo 11, versículo de número 16, diz assim: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial, porque é do céu. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O verbo no passado indicando que a cidade foi preparada. Onde está esta cidade? Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 e o versículo 20 e 21. Pois a nossa cidade está nos céus. De onde? Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. Jesus Cristo subiu no céu, terceiro céu. Ele preparou a cidade. A cidade a gente confunde com o céu, porque quando alguém lê uma cidade de ruas de ouro, uma cidade que tem 12 portas, uma cidade que nos muros tem os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, uma cidade que tem o rio da vida, que tem um tipo de árvore que dá seu fruto de mês em mês, a árvore da vida, e as folhas são para a saúde das nações. Aí a gente lê isso aqui e pensa, isso é o céu. O céu não se restringe a essa cidade. Essa cidade Jesus Cristo foi e preparou. Quando Paulo diz que ela está no céu, ela está no céu. Agora, quando a gente vai para Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de número 12 e 13, Pedro diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados. Que céus? Temos quantos céus? 3. Está no plural. Quais céus serão incendiados? Os céus onde o pecado tocou. O primeiro e o segundo serão queimados. O terceiro não será queimado. O céu onde os crentes estão agora, que os adventistas não creem nisso, mas o céu onde os crentes estão agora, o terceiro é o céu de Deus. Está lá. Os crentes agora estão nesta cidade? Não. Esta cidade está fechada. Nenhum crente foi para esta cidade. Isso quer dizer que não foi para o céu? Não. Porque o céu, quando Jesus estava aqui, já existia céu? O céu de Deus? E existia a cidade? Não. Então tem uma cidade cúbica, toda de ouro, que Jesus subiu e preparou. Já está, mas está lacrada. Porque só vai entrar nessa cidade o crente ressurreto. Não é. É uma cidade e também tem um tamanho. E só cabe os crentes da igreja. Os crentes do Velho Testamento não caberão nessa cidade. Olha que privilégio.
Essa cidade não é para Abraão, não é para Isaac, não é para Jacó, não é para Enoque, não é para Enos, não é para nenhum desses. Nem para João Batista, o maior de todos do Antigo Testamento. Essa cidade é para mim. Aqui não é orgulho não, irmão. Mas a gente está na vantagem. Essa cidade está lacrada. Eu estou falando isso porque eu vou trazer alguma coisa de adventista que eles perguntam e temos a resposta já. Então, os céus passarão com grande estrondo, incendiados serão desfeitos, o primeiro e o segundo, e os elementos abrasados se derreterão. Mas não é só isso dos céus. Diz o versículo de número 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra, essa terra, e as obras que nela há, ou que nela existem, serão atingidas. E no verso 13 ele diz: nós, quem são aí nós? Pedro e todos os crentes da igreja. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus. São céus habitação? Não. Os novos céus que esperamos não é o terceiro que não foi queimado, é o primeiro e o segundo. Não é a habitação da gente. Mas onde está a habitação? Na próxima parte. E nova terra, nos quais habita a sua justiça. Quando, Apocalipse 21, abra aí, quando foi feita uma colocação para João, versículo de número 9, 21:9, a gente aqui já está no estado eterno. 21:1 diz assim, no 21:1: vi um novo céu. Aqui a gente poderia até usar novos céus, porque seria o primeiro e o segundo, e nova terra. Aqui é nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Já me dá uma pergunta aí para você: se a gente fosse morar para sempre no céu, para que Deus ia fazer uma nova terra? Para ele morar? Não. Ele vai fazer uma nova terra para a igreja e os crentes do Velho Testamento morar. No versículo 9 diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva e a esposa do Cordeiro? A igreja. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou quem? Ele disse que ia mostrar a noiva, que ia mostrar a esposa, e ele mostra a santa cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém, que Deus preparou. Foi preparar em 14 de João, já está preparada em 11 de Hebreus, e está pronta agora. Mas essa cidade, que é uma cidade celestial, ela vai descer do céu para a nova terra. Versículo aí diz: Jerusalém que descia do céu. Então a cidade está descendo, ela está lacrada, ninguém vai morar lá, ninguém que sai daqui vai morar lá. Agora em espírito sai daqui, vai para essa cidade, está em outro lugar do céu, mas não nessa cidade, porque essa cidade não vai ser habitada lá em cima. Essa cidade vai descer para a nova terra. E os outros crentes que não são da igreja, do milênio, que vão nascer, do Velho Testamento e da tribulação, esses crentes vão ter outras cidades. Esses crentes vão ter outras cidades na nova terra, vão morar em outras cidades. Tem a nova Jerusalém, que é a cidade da igreja, que Jesus estará com a igreja nessa cidade. E esses outros crentes do Velho Testamento, da tribulação e do milênio, eles vão morar nesses lugares. Eu estou inventando? Não. Aqui ela é descrita. Quando você olha capítulo 21, a partir do 9, você tem o título A Nova Jerusalém, que os irmãos leem como se fosse o céu. Claro, é uma cidade celeste, mas você não pode reduzir o céu
a esta cidade. O céu é mais que isso. Então, no versículo que eu não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui a partir do 21, dá uma olhadinha. As 12 portas da cidade são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora entenda o versículo próximo. Olha o que diz o próximo versículo. As nações andarão mediante a sua luz. As nações, que nações? As nações de crentes do Velho Testamento, as nações de crentes da tribulação e as nações de crentes do milênio. E o que mais? E os reis do céu, os reis da terra, da nova terra, os reis da terra farão o quê? Então os reis da terra lhes trazem a sua glória. Suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E os reis da terra lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, o problema é que o testemunho de Jeová diz que vai herdar esta terra. É diferente, irmão. Se eu botar aqui, vende-se esta casa, é diferente de eu colocar, vende-se a casa. Uma coisa é a casa e outra coisa é esta casa. A Bíblia diz em Salmo 27 que os justos herdarão a terra. E não falou desta terra. Os justos herdarão a nova terra. É o que cremos, é o que vemos aqui. Mas isso é com o pastor, depois vai verificar aí. Mas eu já estou defendendo o meu peixe. Bem, irmão Moisés. Agora a gente volta para os 144 mil. Esses 144 mil são todos judeus das tribos de Israel, à exceção da tribo de Dan, porque de Dan certamente virá o anticristo. Então, exceção para a tribo de Dan. E os 144 mil, nessa visão que o pastor Evaldo passou, eles não vão para o céu. Eles vão terminar os 7 anos, Jesus os pega, coloca no milênio. Eles vão o milênio todinho. Quando terminar o milênio, Deus toca fogo da terra e eles vão para a nova terra. Então eles não vão para o céu. Os testemunhos de Jeová estão equivocados. Eles não vão para o céu. E eu acho, irmãos, que eles estão no Evangelho. Interessante, o pastor falou toda hora, muda. A doutrina das testemunhas de Jeová já mudou 146 vezes. Imaginem só. Mas é porque o negócio é tão próximo que às vezes a gente acaba entrando na questão do outro. Mas eu quero que os irmãos abram aí Lucas, no sermão escatológico, capítulo de número 21 de Lucas. Lucas 21. E uma expressão que é escatológica, em Lucas capítulo 21, versículo de número, versículo de número 16 e 17. Qualquer irmão pode ler. Lucas 21, 16 e 17. Essa expressão, irmãos, é tribulacional. Ela é tribulacional, está aqui dentro. Mas ela pode aparecer em outro lugar e você fazer a ligação. É como ai das grávidas e das que amamentarem. Ela aparece não só no sermão escatológico, mas em outros lugares você pode fazer a ligação. Quando eu olho para Mateus, capítulo 10,
Aí os irmãos podem abrir. Eu vejo 144 mil aqui. Eu vejo esse restante que o dragão foi fazer pelejar, foi fazer guerra contra eles. Não creio que sejam os discípulos. Não há como ser os apóstolos. Capítulo 10 de Mateus, versículo de número 21, 22 e 23. Eu vou ler Mateus 10, 21, 22 e 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. A mesma coisa que o irmão leu lá em Lucas. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Agora o segredo está aqui, irmãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está dentro da tribulação. Agora o segredo está aqui. 2 testemunhas na primeira parte, mortas e arrebatadas. Elias e Moisés, Elias e Enoque, ou Josué e Zorobabel, ou pessoas que nascem na época. Para mim, Elias e Moisés. Mas não cabe aqui, que é o primeiro momento. Mas no segundo momento, irmãos, que vai até o final, quando é que Jesus vai voltar na fase visível, no Armagedon, quando ele desce lá no vale de Jezreel? E quando ele descer, ele vai dizer isso aqui. Os discípulos pensaram ser com eles, mas Jesus está falando isso aqui para os 144 mil, para o remanescente judeu. Versículo de número 23. Quando, porém, olha a peleja, a luta do diabo, do dragão contra eles. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Não dá, não se encaixa lá. O Filho do Homem não veio. Então eles, os 144 mil, estão fugindo, e aí Jesus Cristo chega em tempo para que eles passem. Então é o remanescente. Como provar? Aí você vai abrir Sofonias. Os irmãos são craques aqui para achar, né? Sofonias. Se fosse na 1, talvez alguém dissesse na onde, né, irmão? Mas aqui, Sofonia 3, versículo 13. Alguém lê? Se você tiver a palavra remanescente, eu gostaria que você lesse nessa tradução. Sofonias 3:13. O remanescente, ou os restantes de Israel, o remanescente não cometerá iniquidade, nem proferirão mentira, na sua boca não se achará o engano, a mentira, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. 144 mil. Abra aí, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Dá uma olhadinha aí. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versículos de 1 a 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre onde? Não no céu, aqui na terra, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil, e foram comprados da terra, no sentido de que eles foram redimidos também, selados. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São eles os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E aí, pensando em Sofonias 3:13, não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Então o dragão
Você tem o Israel, a mulher, e você tem agora o remanescente, que é, quem é o remanescente? As duas testemunhas e os 144 mil. E aí o dragão, ele irou-se contra a mulher, matou as duas testemunhas no meio dos 7 anos e foi fazer guerra aos 144 mil. Perseguindo-os, mas não os alcançará, porque até eles percorrerem todas as cidades de Israel, o Filho do Homem virá e destruirá o poder do anticristo, a quem ele vai destruir com o assopro da sua boca. Então, diferente do adventismo, que acha que eles são o remanescente e a igreja remanescente, nós acreditamos que o remanescente, aí é dando uma resposta para os irmãos entenderem a diferença entre nós e a seita adventista que crê nesse negócio. Mas ficou uma outra questão. Capítulo 19, versículo 10. Quem é o espírito de profecia? Vamos lá. Versículo 19. Lá no finalzinho. Os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus a padecer, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Espírito está com Ezinho minúsculo. Esse espírito de profecia não é Ellen White e não é pessoa nenhuma. Esse espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, é a própria essência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o espírito de profecia, porque Jesus Cristo é a profecia. O Dr. Donald Tanner, ele diz que se olharmos para os 66 livros da Bíblia, nós vamos encontrar Cristo em todos eles. E há alguém que enxerga, alguns irmãos já devem ter lido o Cordeiro em tal livro, o Rei em tal livro, aí vai até o final. Nas cantatas aí, acho que na que os irmãos fizeram em Camaçari, tinha algo assim, se eu não estou enganado. Mas, quando a gente olha os 5 P's da Bíblia, pensando em Cristo, porque você olha o tabernáculo, isso aqui, cada base dessa aqui, Cristo está ali. Cristo aparece aqui, ó, no tabernáculo. Isso aqui são antítipos de Cristo. São antítipos. O Espírito de Cristo está onde aqui? No candelabro. E tem o que? 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus, diz Apocalipse. E aí você olha lá e vê 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo, não são 7 Espíritos. É uma linguagem metafórica. É o Espírito Santo que habitará, que estará ungindo a Cristo, porque ele é o rebento de Jessé, é a raiz de Davi. Aí você olha para esses 7 espíritos e você pode abrir, por exemplo, pensando no milênio, em Isaías 11, abra aí, e você pode ver tranquilamente, Isaías capítulo 11, esses 7 espíritos que são identificados com o candelabro de Apocalipse. Então, alguém lê aí o versículo 2? Ok, irmão? No trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes o menor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Certo. Vamos ver. A irmã leu, agora o pastor complementa. Rebento do trono de Jessé. É o filho de Davi, a raiz de Davi, Jesus Cristo. Repousará sobre ele o quê? O espírito de sabedoria. 2. O espírito de entendimento. 3. O espírito de conselho. 4. O espírito de fortaleza. 5. O espírito de conhecimento. 6. O espírito do temor do Senhor. 7. São características do Espírito Santo habitando sobre o rebento de Jessé. Aí você vê, abra aí, Apocalipse capítulo 1, versículo de número, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. É a saudação que abarca os 3, mas o Espírito Santo é visto dessa forma. Então é uma saudação que abarca a Trindade. Aí você lê,
capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Pai, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aí você tem o Espírito Santo apresentado aqui a partir dessa visão que o apóstolo João apresenta. Abra aí capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo. Olha o candelabro ali, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí o Espírito Santo. Então aí você tem o candelabro, uma figura do Espírito Santo, mas habitando em Jesus Cristo. Enquanto repete. Então Cristo, todo o Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, nós temos Cristo profetizado. Todo o Velho Testamento. De Gênesis 3,15, o proto-evangelho, primeiro evangelho, que é a semente da mulher que vai, e a mulher aqui, sim, não é Israel, essa mulher é Maria, mas também projeta para Israel. E essa semente, Eva pensou que era ela, mas não era, é Maria. Gálatas 4,4. Vi na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, que o Adventista quer trazer de volta para a gente. E aí você vai mais à frente e chega no Novo Testamento. Claro que quando você vai para Malaquias, que é o último livro, projeta lá. Lá em Malaquias capítulo 4, vai falar sobre o sol da justiça, que é Jesus Cristo. E vai falar de Jesus Cristo ali como profetizado. Aí você chega nos evangelhos, capítulo Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos apresentam o Cristo presente, o Emanuel, o Deus conosco. Mateus escrevendo para os judeus e apresentando Jesus como rei. Marcos escrevendo para os romanos e apresentando Jesus como servo. Lucas escrevendo para os gregos, apresentando Jesus como homem. E João escrevendo universalmente, por isso que ele não é um evangelho sinóptico, ou seja, sob a mesma ótica. Então, os 3 evangelhos são sinópticos e João é universal, apresenta Jesus como Deus, Cristo presente, o segundo P. O terceiro P está no livro de Atos, o livro histórico, que apresenta a obra de Cristo proclamada, e a obra do Espírito Santo. A obra de Cristo: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à destra de Deus. A obra do Espírito Santo: batismo, selo, penhor, unção e plenitude. 10, né? 5 aqui, Cristo. 5 aqui, o Espírito. Isso quer dizer o quê? Deus é 10. É isso? Deus é 10. Então, seguindo um pouco mais à frente, aí nós chegamos, aí é o Cristo proclamado, é o terceiro P. Quando você vai para Romanos até Judas, você tem essas epístolas, essas 21 epístolas, apresentando o Cristo possuído. A ideia de que nós nos apropriamos de Cristo. A ideia de que o segredo das nossas vidas, o grande mistério das epístolas, é dizer para você e para mim que Cristo habita em nós. Ele é a esperança da glória. E quando você chega em Apocalipse, é o 5º P, Cristo preeminente. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o cordeiro, não mais que tira o pecado do mundo, é o cordeiro que ilumina a santa cidade, é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Então nós temos Cristo preeminente. Então quando você olha, eu posso não dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o espírito de profecia é uma mulher complicada? Não.
O espírito de profecia é Jesus Cristo. Ele é o espírito de profecia, porque ele é o profeta e ele é a profecia. Ele é o sacerdote e também a oferta. Quando os magos chegaram lá e não adoraram a mãe, adoraram o filho, e eles se prostram lá e entregam os presentes, que a Igreja Católica diz que são 3 magos por causa dos 3 presentes, e aí é Baltazar, Melquior e Baltazar, Melquior, quem é bom de catolicismo aí? Gaspar. Gaspar. Então esses 3 aí entregaram ouro, incenso e mirra. Ouro, realeza; incenso, sacerdócio; e mirra, profecia. Apresentaram os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Então está explicado agora a parte do capítulo 12 e do capítulo 19, né, pastor? Para a gente ver essa parte. Hoje a gente pode ir até meia-noite. E aí o senhor solta depois Saddam Hussein aí, né? Para o pessoal. Então, as irmãs prepararam o sketch. A gente vai pregar igual a Paulo, e ninguém aqui, graças a Deus, não tem um prédio aqui com 3 andares para eu te escutar lá. E porque ficou dormindo, não precisou nem o pastor Jusilê botar no formigueiro. Ele desmaiou lá e morreu, né? Porque Paulo estendeu o sermão até meia-noite. Luan não cochila não. Então pronto, não vai para o formigueiro, né, Luan? Então vamos para frente. Irmãos, falei para os irmãos que o Adventismo ele diz que no ano de William Edson, em 23 de outubro de 1844, ele no milharal, ele teve uma visão de Jesus se deslocando aí pode botar, cadê o Edson? É o xará do William Edson. E aí você vai fazer esse movimento do santo lugar santo, tá vendo ali? O movimento desse Jesus ficou 1800 anos, 1810 anos, Jesus ficou fazendo a intercessão nesse lugar aí. Aí Edson, que é chamado de o Cleopas do milharal, lembra de Cleopas e o outro amigo, lá no caminho de Emaús? Aí eles disseram que era o Cleopas do milharal. Aí o Cleopas do milharal viu Jesus fazendo um movimento para dentro. Pode entrar aí. Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844 e começou a fazer análise dos nomes das pessoas, do nome dos livros, das pessoas que estavam com seus nomes lá, dos crentes, né? Para ver quem guardou sábado, quem guardou lei, quem não comeu carne de porco. E aí vai para poder ir para Jesus lá dentro. Então Jesus saiu daqui, dessa parte aqui do santuário, e passou para o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e ele estará lá até o advento. Esse juízo investigativo é também chamado de juízo pré-advento. Agora a gente traz a nossa interpretação, porque essa foi a interpretação deles. Então vamos para a nossa. Volta aí, irmão Davi. Então vamos para a nossa. Eu estava na igreja pregando nos cultos de doutrina de terça-feira. Aí um irmão levantou a mão, o pai de Léo, que toca teclado. Aí ele perguntou assim: "Ô pastor, eu estou com uma dúvida aqui." Aí ele abriu e leu João 3,13. Abra aí. João 3,13. Pastor trouxe hoje essa questão, viu? E perguntou no ângulo do testemunho de Jeová. Mas aí agora a gente vai para um outro ângulo, no ângulo nosso. Aí, 3,13, alguém lê? É uma colocação bem interessante. Ele estava na terra ao mesmo tempo, irmãzinho, que estava no céu. E Jesus dizia assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Já é uma coisa assim fantástica, né? Maravilhosa.
E até fica aquela pergunta também, o povo ficou tão... Primeiro, ele está no céu ou está na terra? Segundo, quem é esse homem? Os irmãos sabem? Jesus, o título predileto de Jesus era esse: Filho do Homem. O homem é quem? Diga aí, Davi, quem é o homem? É Deus. Mas Balaão contraria o Senhor. Balaão vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Jesus disse o filho do homem, o Deus vai ser o homem. Como é que Deus vai ser o homem se Deus nunca foi homem? Nem Deus Pai nunca foi homem na vida, e nem Deus Espírito Santo nunca foi homem na vida. Só o Deus Filho que se fez homem e habitou entre nós. Ou eu estou errado? Então quem é o homem? Jesus é o Filho. Filho do homem. José. O senhor, se tivesse seminário, é tomar zero. José não. Não. Jesus, como Deus, teve pai e não teve mãe. E como homem, teve mãe e não teve pai. Como é que o homem é José? O homem não é José. Não é Davi. Aí agora o senhor se recuperou. Tirou 10, ganhou pro senhor, viu? Não é Adão em si. Mas quando você pega o livro de Lucas, Lucas tentou mostrar que Jesus é homem. Por isso que tem genealogia. A genealogia de Lucas, ela é descendente. A genealogia de Mateus, ela é ascendente. A de Mateus cresce, a de Lucas diminui. Quando você pega a genealogia de Lucas, aí vai dizendo filho de, filho de, filho de. A de Mateus é pai de, pai de, pai de. Então a de Mateus é real, a de Lucas é legal. Eu falei isso, aí um pastor disse assim: é real a de Mateus? É real, então a de Lucas é irreal? Eu falei: pastor, não é real de realidade, é real de realeza. Tem diferença, não tem? E também não é legal. É legal. Assim, ó, legal. Então, de legalidade, não de gíria, né? Não de gíria. Já disseram que salve aí, que Jesus usou gíria porque falou salve? Imagine, povo baiano. Já perguntaram ao baiano: por que o baiano só fala oxi? O baiano disse oxi, oxi, oxi. O baiano não fala oxi não, rapaz. Então nenhum baiano percebe que fala oxi. Mas, deixando o oxi de lado, né? É de legalidade. Então, por isso, Lucas é realeza. Só tem reis lá em Lucas. Mateus. Porque apresentou Jesus como rei dos judeus. Agora, Lucas... Marcos não apresenta a genealogia, porque ele é servo. Quem quer saber quem é avô, quem é bisavô de escravo? E João também não tem genealogia, porque Deus não tem avô. É assim: no princípio era o verbo e o verbo. E Marcos é princípio do evangelho de Marcos, sem genealogia. Agora, Lucas tem uma genealogia, e você vai cavando, chega em Adão. Aí vai lá, e Adão, filho de Deus. Para provar o quê? Que filho do homem não é filho de Adão, é filho da humanidade. Aquele homem não é um homem, ser humano em si, mas é a humanidade de Cristo. Quando ele diz o filho do homem, isso confundiu a cabeça dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Falaram assim: que homem é esse aí? Ele está falando: eu sou filho da humanidade. Até aqui, imagine só. E aí a gente tem o Senhor Jesus Cristo, ele como esse filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele aparecendo e indo de encontro a essa visão do adventista, né? Do adventista. Por quê? Porque ele se faz carne, ele habita entre nós, e ao pensar nessa questão do tabernáculo,
e pensar agora, saindo dessa questão da preeminência de Cristo, e indo para o campo dessa parte, né? O rapaz vai e pergunta: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí ele abre segundo livro de Reis. Tem crente que faz pergunta para derrubar a gente, né? Aí ele abre segundo livro dos Reis de Israel. No capítulo 2, versículo de número 2 Reis, capítulo 2. E aí o versículo de número, vamos pegar aqui, versículo 11, né? 11. Alguém lê? Aí ele disse: pastor, Jesus disse que ninguém subiu ao céu. O livro de Reis diz que Elias subiu ao céu. Quem está certo? Né? Aí, irmãos, para a gente compreender o que o adventista chama de mortalismo e diz que está todo mundo dormindo, que não existe estado intermediário, nós vamos dizer: existe estado intermediário. E o que é estado intermediário, pastor Evaldo? É o período entre a morte e ressurreição de uma pessoa. É o período de tempo entre a morte e a ressurreição. Para o adventista não tem, está todo mundo dormindo. Para nós tem. E aí a gente vai pensar nos crentes do Velho Testamento e nos crentes de agora. Por quê? Porque você tem uma diferença entre um Enoque e Elias que subiram ao céu, que Deus tomou para si, e subiram para serem salvos, enquanto Jesus subiu para salvar. Então, quando Jesus diz ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, ele não está falando, Jesus não subiu para ser salvo, Jesus subiu para salvar. E aí a gente vai compreender bem Deuteronômio, e você vai abrir capítulo 30, versículo de número 11 a 14. Eu vou ler para ganharmos tempo. Observa. Aí a gente pode entender melhor. Jesus está aqui porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós? Já dá para a gente começar a entender. Quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos. Nem está além do mar, ou no abismo, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Aí já vemos uma coisa: subir ao céu denota antes descer ao inferno. E Jesus fez as duas coisas: subiu ao céu e desceu ao inferno. E aí a gente entra no âmbito da salvação. Por isso a gente pode entender, porque isso vai ser clareado por Paulo para uma compreensão melhor, quando você abre Romanos capítulo 10, e o versículo que a gente vai ler é do 6 ao 10. Romanos 10, de 6 a 10, interpretando Deuteronômio, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no versículo 6 em diante, ele diz: mas a justiça decorrente da fé, assim diz,
Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Ninguém subiu a não ser Ele. Porque quem perguntar isso agora, depois que Ele já fez, você está trazendo do alto a Cristo. Também não pergunte: quem descerá ao inferno? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que diz lá em Deuteronômio: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A gente começa a entender. Aí a gente vem para cá. E isso aqui foi dado como um modelo, retornando aí, e não pensando como os adventistas. A gente acredita sim que tem um santuário no céu. O adventista crê. Só que o adventista divide em ipsilíteres. Ele pega isso aqui e bota os dois compartimentos. Clica aí, mas não é. Clica aí de novo. Essa parte aqui a gente dispensa. No céu não tem. Quem é que vai pensar em alguém oferecendo animal e serviços lá no céu? Não, meus irmãos. Agora, tem os querubins aqui, protegendo a Shekinah, protegendo a glória de Deus, a Shekinah. Então, aqui dentro tem um propiciatório, tem 2 querubins da glória. Aqui dentro tem aqui está a arca. Aqui dentro tem a vara de Arão que floresceu, o maná escondido. Aqui dentro tem os 10 mandamentos. E o sumo sacerdote, ele entrava, mas o negócio aí não dava para os outros não, né? Os sacerdotes levitas não podiam. O véu de 900 quilos erguido, e com os querubins como assim, ó. Aqui não entra não, senão você morre. Não tem aquele negócio da caveira? Perigo. Aqui os querubins dizendo: não entre não, viu? Quer dizer, ninguém pode entrar no céu, no lugar onde está o trono de Deus. Então os crentes do Velho Testamento não iam para o céu quando morriam. Os crentes do Velho Testamento iam para o inferno. Agora a palavra inferno, ela não tem na Bíblia. A palavra inferno, ela é latina. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então não existe a palavra inferno na Bíblia. Mas pastor, eu vejo a palavra inferno aqui, porque aqui é tradução. Nossa língua é neolatina. Aí a gente vê aqui a palavra inferno. Mas o que temos na Bíblia é as palavras para inferno, que é traduzida por inferno, morte ou sepultura, é a palavra Seol ou Sheol hebraica. Aí você pega aí o Salmo 139, abra aí, Salmo 139, e a gente vê no versículo, Salmo 139, versículo de número 11, é isso? Não. 8. Quem tem Seol, lê. Quem tem profundo abismo, não lê não. Tem alguém com Seol aí? Pode ler. Céu não. Seol. Isso, lê aí. Tá certo, mestre. Se subir ao céu, tu aí estás, ou aos céus. Se fizer no Seol a minha cama, aí você tem a palavra céu, ou céus, e a palavra Seol com S, ou Sheol em algumas Bíblias. Aí é o inferno que o pastor falou hoje de manhã, o inferno provisório. Esse inferno provisório, irmãos, ela é dividido em 2 partes. Porque
aqui dentro é diferente. Você quer ver isso aí bem claro? Abre Hebreus aí no capítulo 9, para entender o que o pastor falou há pouco. O Hebreus é a chave. O adventista gosta muito de usar para defender o juízo investigativo. Mas abra aí Hebreus e dá uma olhadinha no capítulo de número 9, versículos de 1 em diante. Eu vou ler, não é pouca coisa, só para a gente ter essa visão. Então diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, porque há um celeste, é dado como um modelo. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, esse tabernáculo que vocês veem, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, o candelabro, e a mesa dos pães da proposição, a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Bota lá, irmão, no croquis. Pronto, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu, então tem... bateria, põe aí. Por trás do segundo véu, pode ligar, irmãos, se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertence um altar de ouro para o incenso. A arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão ou a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. E aí ele vai falando, mas só para vocês pegarem e entenderem o que está aí no croquis, e vocês podem perceber o que ele passou. Então, o Senhor Jesus Cristo, os crentes do Velho Testamento iam para o inferno com os incrédulos. Só que os incrédulos, eles iam para uma parte inferior chamada de lugar de tormento, e os crentes iam para a parte superior chamada de seio de Abraão. Então havia, na parte superior não tinha tormento, tinha felicidade, alegria, mas não era, isso aí não era algo eterno, isso era algo provisório. Na parte inferior estava o lugar em que as pessoas sofriam, mas só o espírito sofria. Aí você tem a história do rico e Lázaro demandando isso. A história do rico e Lázaro mostra um rico que morreu e foi para a palavra expressa lá é o Hades, foi para o inferno e foi para o Hades, para o lugar de tormento. E ele olhou ao longe e viu o rico, o mendigo, que já tinha morrido. Isso não é parábola, porque tem dois nomes pessoais aí, Lázaro e Abraão. E lá em cima ele viu, isso já demandando, já batendo no adventista que insiste que é parábola, mas não é. E aí você tem pessoas conscientes se lembrando da terra. Eu tenho 5 irmãos lá, manda Lázaro para que eles falem de Deus para meus irmãos não virem para esse lugar de tormento. Ele conhece Lázaro ao longe, não está tão distante, há um abismo que separa os dois, e ele olha e ele vê, e ele contempla Lázaro. Lázaro está lá, e ele fala com Abraão, e Abraão ouve. Então não é céu e inferno, ali não é o céu e inferno definitivos, a Guiena e o paraíso de Deus. Não, ali é algo provisório. Por quê? Porque o véu estava erguido, porque o véu estava suspenso. Então, esse véu suspenso estava dizendo, aí clica aí de novo, irmão, mais. Então esse véu aqui estava dizendo, ninguém pode entrar no céu sem que haja uma obra a ser feita. Aí Jesus vem, e quando Jesus chega, ele realiza essa obra da expiação, que o adventista acha que Jesus ainda vai fazer para cancelar os pecados. E até citam 3:19 de Atos: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados. Aí ele diz, isso está no futuro.
Então Jesus ainda vai cancelar ou apagar os nossos pecados aqui dentro. Para nós não. Lembra de Jesus com o ladrão da cruz? Um chamava-se Dimas na história, que é o do lado direito, que é salvo, e o outro é chamado de Gestas. E o ladrão da cruz disse assim para Jesus, o Dimas: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que o adventista faz? Ele diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles alteram. A interpretação da adventista é essa, para dizer por que o adventista não aceita Jesus dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque eles não acreditam que tem ninguém, não existe uma pessoa humana no céu, ninguém, a não ser Jesus e Moisés. Porque eles têm que justificar a transfiguração. Como é que eles vão provar? Sabe como é que o adventista faz? Ele diz que Jesus é o arcanjo Miguel, que batalhou pelo corpo de Moisés em Judas para ressuscitar Moisés. E Jesus disse: o Senhor te repreenda. E Jesus ressuscitou Moisés. Por isso que Moisés aparece no Monte da Transfiguração com Elias. Porque só tem duas pessoas, três, né? Só tem Enoque e Elias lá em cima. Mas no Monte da Transfiguração, Elias representa os que vão ser arrebatados, que não vão provar a morte. E Moisés representa os que vão ser ressuscitados. Então Moisés já está ressuscitado. Só que em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus diz: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E você tem um termo bem interessante: Cristo é o primogênito dentre os mortos. Se Moisés ressuscitou, então Jesus não é o primeiro dentre os mortos, seria Moisés. Mas eles não querem, porque se eles admitirem que alguém está no céu agora, algum salvo está no céu agora, eles vão ter que queimar a doutrina da mortalidade da alma. Eles não vão admitir isso. Mas antes da gente expressar isso, Jesus vem, vai à cruz, e quando ele morre na cruz, ele está morrendo, ele diz ao ladrão que na sexta-feira, ainda hoje, estarás comigo onde? No paraíso. Isso quer dizer o quê? Que o seio de Abraão para Jesus era o paraíso. Porque Jesus, na sexta-feira, ao invés de subir, desceu. Ao invés de subir, ele desceu. Ele desceu. E ele desceu ao paraíso. Jesus foi ao inferno. Eu estava pregando isso na terça-feira na igreja. Jesus foi para o inferno. Tinha entrado um grupo de pentecostal pela primeira vez. Sentaram para ouvir. O pastor falou: Jesus foi para o inferno e ia explicar. Eles levantaram e se mandaram. Até hoje eles acham que eu falei que Jesus foi para o inferno. Não esperou para ouvir o resto, né? Então, sabe o que aconteceu? Jesus foi ao inferno. Foi. Ele desceu. E no Velho Testamento se prova isso. Abra aí Salmo 16. Salmo 16. Esse salmo, ele foi escrito por Davi, mas ele é messiânico. Então não é Davi quem está falando em alguns momentos. Alguém lê para mim o versículo, Moisés, lê para mim aí os versículos de número 8 a 11. Não gostei não, Moisés. Eu gosto de deixar minha alma na morte.
Quem tem inferno aí, lê. O corpo dele não viu a corrupção, não se decompôs, Deus não deixou nem que quebrasse as pernas. Quando foram decepar as pernas lá, deceparam de Dimas, deceparam de Gestas, mas quando foram decepar de Cristo, porque Dimas e Gestas estavam já mortos, vivos ainda, e quando olharam, Cristo estava já morto, mas eles ficaram na dúvida, pegaram a espada e enfiaram no seu peito, e estourou uma bolsa que saiu água e sangue, denotando que a morte de Cristo não foi pelos cravos e espinhos, a morte de Cristo foi cardíaca. Ele morreu pelas dores morais, porque, meus irmãos, Jesus ficou nu, suspenso numa cruz, o Filho de Deus. Nos filmes botam um pano, né? Que é pano não, né, Bessa? Nu, mostrando seus órgãos. Imagine, ele sofreu a dor da traição. Para a mulher não é fácil, para o homem não é fácil a dor da traição. Ele foi traído por Judas e foi traído pelos apóstolos que o abandonaram. A dor da traição. Ele sofreu muitas dores morais e ele deu um infarto, provavelmente, porque sair sangue e água denotam isso. E aí ele morreu quando ele entregou o Espírito. É o que o Flamínio Faber, um médico, analisou questões de saúde no âmbito da morte de Cristo. Não deixará a minha alma no inferno e nem permitirás que o teu santo corpo veja, santo com S-zão, né? Com S maiúsculo, veja a corrupção. Então Jesus Cristo falou que a alma dele não foi deixada no inferno. Quer dizer que da sexta-feira até o sábado ele desceu lá embaixo. Ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno fazer o quê? É esse aqui. Então a pessoa já vai entender. Agora, Jesus Cristo desceu ao inferno. Desceu. Atos 2, aí que o pastor falou de manhã. Mas agora a gente amplia mais, que o pastor falou da ressurreição. Mas abra Atos 2 para a explicação de Pedro no Pentecostes e veja, a partir do versículo de número, vamos ler a partir, aí a citação do Salmo 16, versículo de número 25 em diante, porque a respeito dele diz Davi no Salmo 16, diante de mim, Atos 2, versículo 25, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma no Hades. Tem muitos com Hades aí, não tem? No Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Lá é Seol, ou Sheol, aqui é Hades. Então é Sheol, Hades, Seol, hebraico, Hades, grego. Não deixará minha alma. Agora ele vai explicar que é Jesus. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O autor do Salmo 16. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades e nem o seu corpo experimentou a corrupção. Aí como é que o adventista explica? O corpo na sepultura e o espírito no Hades. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois a destra de Deus, olha a destra de Deus aí, o Shekinah,
A destra de Deus está aqui, irmãos, ó. O trono de Deus está aqui. Aqui dentro é o céu. Por isso que não existe esse compartimento que o adventista quer colocar no céu. Só existe o compartimento B, o compartimento santo dos santos. Então aqui diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara no Salmo 110, lá, versículo 1, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aí ele está dizendo que Jesus fez isso. E o que é que aconteceu quando ele disse para Dimas: hoje estarás comigo lá embaixo, lá no seio de Abraão? Quando Jesus foi ao inferno, irmãos, ele não foi para a parte de tormento, ele foi para a parte superior, para o seio de Abraão. E aí você vê em Mateus 27, esse véu, Jesus está lá embaixo, mas aí em cima, lá no céu, ele vai rasgar esse véu, que já vai ser representado na terra, pelo que vai acontecer com o véu do templo de Salomão, da época de Cristo, retratando como modelo o que vai acontecer no céu. Mateus 27, versículo 52 e 51, diz assim, 50 em diante: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário, do Santo dos Santos, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então Jesus rasgou o véu físico desse tabernáculo para ilustrar o que ele fez. Quando desceu ao inferno, ele foi fazer uma coisa: ele foi pegar o cativeiro, foi pegar os crentes. Porque quem morria no período antes de Jesus morrer não ia para o céu, terceiro céu, ia para o seio de Abraão, ia para o Hades, para o Sheol Hades, para o paraíso. Quando Jesus Cristo rasgou, ele vai transferir o lugar. Então Efésios, abra aí, capítulo 4, Efésios, que está citando o Salmo 68, me parece, 18. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz a palavra de Deus. Efésios 4, a partir do versículo, vamos colocar aqui, do versículo de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, quando subiu ao alto, subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, ou seja, pegou os crentes que iam para o seio de Abraão e levou para o céu e concedeu dons aos homens. Aí o Salmo 24 entra: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí em Hebreus ele vai dizer: eis aqui Deus, eu e os filhos que o Senhor me deu. Então ele apresenta os crentes diante, porque agora ele rasgou o véu lá e levou os crentes para o Santo dos Santos, para o céu. O Santo dos Santos é o céu. Que o adventista vai dizer: não, ele ficou lá, foi no santo lugar, aguardando para 1844 para entrar, e nenhum crente está aqui dentro do céu. Os crentes aqui só tem um livro para investigar os nomes, só tem os nomes. A gente acredita? Não. Para nós, Jesus Cristo rasgou o véu, e quando ele rasgou o véu, capítulo 4, agora versículo 9, ora, quer dizer, subiu. Ora, o que quer dizer subiu? Ele vai explicar. O que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, do primeiro, do segundo, do terceiro, para encher todas as coisas, e aí ele dá dons aos homens. Então Jesus, ele foi ao céu. E a partir daí, aquele paraíso que ele disse para o ladrão: hoje mesmo na sexta-feira estarás comigo. A partir do momento que ele rasgou o véu, ele abriu um caminho.
Hebreus 10, abra aí, versículo 19. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Hebreus 10, versículo 19. E agora abriu para nós, não só para orar, porque antigamente era só o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Mas é verdade também, irmãos, que tem tanta gente aí remendando o véu que Jesus já rasgou. Tem. Esse povo gospel aí fica remendando com chofar, com Páscoa, com tabernáculo, com tantas festas, G12. E adventista, o véu não foi nem remendado, eles já botaram Jesus lá dentro, está inteiro. Então vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com o corpo com água limpa. Então agora Jesus abriu. E aí, esse paraíso é transferido. 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai retratar isso com a sua própria visão. Ele mesmo subindo. 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar onde é que está o paraíso agora. 2 Coríntios, capítulo 12, de um em diante. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. É Ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até onde? Terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado no terceiro céu, ao paraíso. Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era lá embaixo, era no seio de Abraão. Agora Paulo diz que o paraíso foi transferido para o terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, e lá este homem ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Consciente? Sim. As pessoas que morrem agora, nós somos imortalistas. Quem morrer agora sem Cristo vai para o lugar de tormento, que não é o inferno eterno não, viu? O pastor falou, o lugar de tormento só tem espíritos de pessoas humanas. Não tem demônio lá, não tem diabo lá, não tem o Brasinha lá com o rabo vermelho. Não tem. Porque a prisão ainda é o complexo, né, pastor? Não foi ainda para o presídio. Porque não foi julgado. O sofrimento é por igual, os espíritos dos crentes. E tem um grupo de anjos caídos que está no Tártaro. Lá é Judas, e 2 Pedro fala sobre isso. E tem os demônios que estão soltos com o diabo. O diabo está solto e os demônios estão soltos. O lago de fogo ainda espera. Está vazio. Ninguém foi para lá. O lago de fogo não é como os adventistas dizem, que é destruição e aniquilamento. O lago, por isso que aceita, irmãos. A gente não pode aceitar. Quando eles falam de Jesus, é outro Jesus. Quando eles falam do Espírito, é outro Espírito. Quando eles falam da vida de Cristo, é outro Deus. Não é o nosso. Eu costumo dizer lá no seminário: se adventista está certo, nós estamos errados. Tem que ser sincero. Se eles estão certos, nós estamos errados. Essa a questão. Então, irmãos, quando nós ressuscitarmos, os nossos espíritos estão lá já no céu. E quando a gente ressuscitar, vai pegar o corpo para se encontrar com Jesus e ser julgado lá em cima, para descer e reinar 1000 anos e depois estar na nova terra. Esse é o propósito. Agora, os incrédulos estão todos no Hades, no lugar de tormento. Eles vão ser tirados do Hades, vão pegar os corpos deles para serem lançados na Guiena. Aí sim é o inferno eterno, que está vazio. Quem serão os primeiros habitantes do inferno eterno? Apocalipse, capítulo 19. Aí você tem os 2 primeiros habitantes do inferno eterno.
é a besta e o falso profeta. Na batalha do Armagedon, versículo de número 20, diz: depois da batalha do Armagedon, no finalzinho, mas a besta foi aprisionada, é o anticristo aqui, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profetas, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Primeiros habitantes do lago de fogo. E não é destruição, não é aniquilamento, que 1000 anos depois elas ainda estavam lá. 1000 anos depois. Então não é como o Adventista diz que vai ser aniquilado. 1000 anos depois, capítulo 20, agora quando o diabo e o falso profeta, ou quando o diabo e os seus anjos são jogados lá, capítulo 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde não existe mais a besta e o falso profeta, porque já foram destruídos. É assim? Não. Onde já se encontram, estão lá, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados e não aniquilados de dia e de noite. Aionas aion, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. O diabo, essa hiena foi preparada para o diabo e seus anjos. Primeiro os habitantes, a besta e o falso profeta, depois o diabo e os seus anjos, e em terceiro lugar todos os incrédulos, de Caim ao último que cai morto quando descer fogo do céu no milênio. Capítulo 20, versículo de número 13. Deu o mar dá o quê? Os corpos. Titanic, 1912, os botes não deram. Quantas pessoas ficaram no mar mortas? Ulisses Guimarães, só o chapéuzinho lá dele, para quem é daquele tempo, só o chapéuzinho foi achado, o boné. Vai vir. Deus mortos, o mar deu os mortos. Que mortos? Que estava dormindo? O espírito? Não, o corpo. O mar deu o corpo dos mortos. A morte e o inferno. A morte, a palavra grega nemeion, a morte é a sepultura. O mar deu os mortos que morreram no mar, os corpos. A sepultura deu os mortos que estavam lá nos cemitérios. E o inferno, aqui é o Hades. O Hades deu os espíritos. O mar deu o corpo que estava dormindo. O cemitério deu o corpo. E o Hades, que é o lugar dos espíritos, deu os espíritos, o lugar de tormento. Porque só está vazio agora lá o seio de Abraão. Agora é hora do lugar de tormento despejar os espíritos. Vem a hora em que todos que estão nos sepulcros, João 5, 29, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Prossegue. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora, olha o versículo para entender. 14. Então a morte e o inferno. A morte quer dizer o quê? A sepultura e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a Guerrena. Por isso que ele é o último inimigo a ser aniquilado. Ela é a morte. Por que o último inimigo? Porque já estão no lago de fogo dois inimigos, a besta e o falso profeta. 1000 anos depois, o diabo e seus anjos, inimigos. E agora está faltando o quê? A morte. E a morte e o inferno, não vai ter mais morte, porque a morte e o inferno foram lançados dentro. Morte e inferno, pastor? Os espíritos de quem está no Hades, e a morte aqui, todos os corpos onde estiverem, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Então, quando diz lá em capítulo de novo, só para os irmãos entenderem, abra aí Mateus de novo, só para os irmãos compreenderem. Mateus, capítulo 27, dá uma olhadinha. Eu quero que alguém leia na corrigida. 27, versículo 52. 27, 52. 27, 52. Qualquer irmão. Diga de novo. O que é que dorme? Tem espírito que dormia? Ah, então, como dizia meu professor lá na universidade, me bata o abacate. Não é? Aí vai acreditar nessa balela de adventista? Dizer que morre tudo? Que nada, irmãos. Está dormindo nada. Quem morreu com Cristo, os anjos vêm buscar e levar no colo. É que anjo tem colo mesmo? Aí vai levar lá para o seio de Abraão? Não. Paulo disse: eu não vejo a hora de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eu não vejo a hora de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ele deixou e não foi arrebatado. O Espírito, ele deixou o corpo na terra. Então quem vai dormir são os corpos. Quem vai para o céu agora? Morremos e vamos para o céu, aguardando a ressurreição para descer, reinar 1000 anos e depois herdar a nova terra. Ainda falta 95 slides. Não sei o que eu vou fazer, pastor. 3. E aí, pastor, segue? 10 para as 10. Eu vou ter misericórdia dos irmãos. Que Deus abençoe e falar com o pastor. Não tem problema não, irmão. Amanhã a gente destrincha agora a parte dos slides para fazer as interpretações. Mas eu precisava da interpretação correta sobre o remanescente, sobre o espírito de profecia. Isso aí. Se a gente mostrou o tabernáculo à luz dos adventistas, agora mostramos o tabernáculo à luz da Igreja Batista Regular. É isso, pastor? É isso aí. Irmãos, para quem pensa que a gente veio para cá, Irene, para poder brincar, né? Para quem pensa que a gente veio para cá só para acampar, né, Yuri? Está enganado. A gente veio para cá para crescer, aprender da palavra de Deus e coisas novas. Eu estava ali, o pastor Evaldo falando, e eu lembrei de uma frase que Pedro falou, que Paulo tinha algumas coisas que eram pontos difíceis. E o pastor Evaldo também, eu posso aplicar isso para ele. Ele tem alguns pontos que é novidade, né? É novidade, são pontos difíceis, e eu posso dizer isso. E só para descontrair um pouquinho, a gente foi em um concílio e o pastor Evaldo pegou todos de Romanos, vários todos,